A saga de Daniel Rowland, o apóstolo da graça no coração de Gales. Muito antes que as minas de carvão do país de Gales produzissem avivalistas, suas colinas verdejantes e vales enevoados, deram à luz um gigante da fé, um homem cuja voz retumbava com a autoridade do céu e cujo coração ardia com a mensagem da graça soberana. Este é o relato de Daniel Rowland, um dos pais fundadores do metodismo galês, um pregador tão poderoso que sua pequena paróquia rural de Langate se tornou o epicentro de um terremoto espiritual. A história de Rowland é uma jornada dramática da pregação legalista e temível para a descoberta libertadora do amor de Deus, uma transformação que não apenas salvou sua própria alma, mas também acendeu as chamas do grande despertar em todo o país de Gales, mudando para sempre a paisagem espiritual da nação. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. Um legado eclesiástico e um coração inquieto. Daniel Rowland nasceu por volta de 1713, na paróquia de Nantcunli, Cardiganshire. O cristianismo estava em seu sangue. Tanto seu pai quanto seu avô foram reitores da igreja anglicana. Seguindo a tradição familiar, Rowland recebeu uma boa educação na Hereford Grammar School e foi ordenado sacerdote da Igreja da Inglaterra em 1733. Ele foi nomeado curado de seu irmão, John, servindo nas paróquias de Langate e Nantcunli. Em seus primeiros anos de ministério, Rowland era conhecido por sua energia, zelo e uma pregação feroz. Do púlpito, ele trovejava contra o pecado, brandindo a lei de Deus como uma arma para aterrorizar seus ouvintes e levá-los à retidão. Ele era popular e atraía multidões, mas sua mensagem era desprovida de uma peça central, a graça. Ele era um pregador da lei, um mestre do faça e não faça, mas seu próprio coração, assim como os de sua congregação, permanecia inquieto e insatisfeito. Ele estava, em suas próprias palavras, pregando sobre um Cristo que ele não conhecia. O encontro transformador, do terror à graça. O ponto de virada na vida e no ministério de Daniel Rowland foi tão dramático quanto as tempestades que varriam as montanhas galesas. Por volta de 1735, ele viajou para a vizinha Talgarth, não para pregar, mas para zombar. Ele tinha ouvido falar de um pregador leigo e avivalista chamado Griffith Jones. E Rowland, com o orgulho de um clérigo ordenado, foi com a intenção de ridicularizar o homem. No entanto, enquanto Rowland estava no meio da multidão, a pregação de Griffith Jones, centrada na necessidade de um novo nascimento, penetrou em sua armadura de autojustiça. A palavra de Deus, nas palavras de um homem que ele viera desprezar, atingiu-o com o poder de um raio. Ele não foi confrontado com o terror da lei que ele mesmo pregava, mas com a convicção do Espírito Santo. Ele viu a profundidade de seu próprio pecado e a total inadequação de suas boas obras. Rowland voltou para casa um homem quebrado, despojado de seu orgulho e desesperado por um salvador. Essa experiência o mergulhou em um período de profunda luta espiritual. A salvação que ele tão arrogantemente oferecia aos outros agora parecia inatingível para si mesmo. Foi então que as palavras de um sermão sobre a graça gratuita de Deus em Cristo finalmente abriram as comportas de seu coração. A verdade do Evangelho o inundou. A salvação não era conquistada pelo esforço humano, mas recebida como um dom gratuito através da fé em Jesus Cristo. O pregador da lei havia morrido. O apóstolo da graça havia nascido. Langate, o epicentro de um despertar nacional. A transformação de Rowland foi imediata e elétrica. Ele voltou ao seu púlpito em Langate, mas agora pregava com um poder e uma unção que nunca antes possuíra. Sua mensagem não era mais o trovão da condenação, mas a música doce da redenção. Ele pregava a Cristo crucificado, a justiça imputada e o amor incondicional do Pai. A resposta foi extraordinária. O Espírito Santo desceu sobre suas congregações de uma maneira sem precedentes. As pessoas choravam, clamavam por misericórdia e explodiam em louvor ao experimentarem a liberdade do perdão. A notícia sobre o pregador de Langate se espalhou por todo o país de Gales. Milhares de pessoas começaram a fazer peregrinações, muitas vezes viajando por dias a pé ou a cavalo, para ouvir Rowland pregar. A pequena igreja de Langate tornou-se o coração pulsante do avivamento metodista galês. As celebrações da comunhão em Langate tornaram-se eventos lendários, atraindo até 10.000 pessoas de uma só vez.
A vila se transformava em um acampamento de peregrinos espirituais, famintos por ouvir a pregação ungida de Rowland e por participar dos sacramentos ministrados por ele. Ele se tornou uma das 3 figuras centrais do movimento, ao lado do pregador itinerante e impetuoso Howell Harris e do grande poeta e rimista William Williams Pentycelyn. Juntos, eles formaram o triunvirato que moldou o futuro do cristianismo galês: expulsão e o florescimento do metodismo. O zelo, a pregação ao ar livre e a popularidade massiva de Rowland não passaram despercebidos pela hierarquia da Igreja Anglicana. Visto como um entusiasta indisciplinado e uma ameaça à ordem estabelecida, Daniel Rowland foi finalmente expulso da Igreja da Inglaterra em 1763, quando sua licença para pregar foi revogada. Para seus inimigos, foi um ato para silenciá-lo. Para o movimento metodista, foi um momento decisivo. Privado de seu púlpito oficial, Rowland não parou. Seus seguidores, com recursos próprios, construíram uma nova capela para ele em Langaito, maior que a igreja paroquial. Liberto das restrições da igreja estabelecida, o ministério de Rowland floresceu ainda mais. Ele organizou os convertidos em sociedades, chamadas Sayadaw, criando uma estrutura que nutriria e sustentaria o avivamento por gerações. Langaito não era apenas um lugar para ouvir sermões. Tornou-se um centro de discipulado e organização para o crescente movimento calvinista metodista. O legado duradouro do trovão gentil. Daniel Rowland continuou a pregar com poder e paixão até seus últimos anos. Ele era mais do que um pregador. Era um pastor para uma nação, um teólogo cuja compreensão da graça moldou a identidade do cristianismo não conformista galês. Sua pregação combinava uma profundidade doutrinária com uma aplicação prática e apaixonada, sempre exaltando a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ele faleceu em 16 de outubro de 1790, deixando um legado imensurável. Ele havia transformado uma paróquia sonolenta no centro de um avivamento nacional e ajudado a dar à luz uma nova denominação que carregaria a tocha do evangelho por todo o país de Gales e além. A história de Daniel Rowland é um testemunho atemporal do poder transformador do Evangelho da Graça. Ele começou como um religioso orgulhoso, confiando em sua própria justiça, mas um encontro com o verdadeiro Cristo o quebrou e o refez em um dos pregadores mais eficazes que o mundo já viu. O trovão de Langaito não era o som do julgamento de um Deus distante, mas o poder ressonante da Boa Nova de que a salvação está disponível gratuitamente para todos os que creem. Seu legado nos lembra que o verdadeiro avivamento não nasce de programas humanos ou de brilhantismo retórico, mas da proclamação clara e apaixonada da cruz de Cristo, uma mensagem que tem o poder de transformar pecadores em santos e nações inteiras em faróis de fé.